Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e agradecido seja o nosso Deus, que é maravilhoso o tempo todo, né? Glórias a Ele, glórias a Yeshua. Gratidão ao Criador por tudo. Poder aí render a Ele graças todos os dias, porque nisso vemos a misericórdia dEle. Vocês vão ouvir aí uns barulhinhos da rua, porque a casa aqui fica muito perto da pista, tá? Então ignorem isso daí e se foquemos na mensagem, amém? E hoje eu vou falar a respeito de Cristo em nós, né? Como tá aqui em Gálatas, capítulo 2, versos 20. Na parte B do versículo fala assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome santo do Senhor, que nos possibilita isso, porque de fato é por graça, 100%, não é nada de nós, é graças ao Senhor, é graças à bondade dEle. Quando compreendemos isso, nossa vida muda, né? O cristão, ele passa a viver um novo conceito de vida. Então vamos entender aqui melhor essa questão de Cristo vive em mim. Ou seja, não vivo eu, o que diz o apóstolo Paulo, né? Mas Cristo vive em mim. E aí nos traz a ideia de renúncia, de um novo caráter, uma vida focada na instrução do Senhor, porque é Ele que direciona. Então isso é muito sério. O cristão, ele precisa ter consciência disso, porque caso ele não tenha, ele ainda não está aí com esse novo registro de cristão de fato, né? Crer e estar. É o que significa a palavra cristão. Cri, estou em Cristo. Eu vou ler do versos 11 até o 21, né? Do capítulo aqui de Gálatas. Apenas iniciei assim. E que o Senhor, né? Pela bondade dEle, pela misericórdia, nos conceda a compreensão e ajustamento na palavra dEle, para que possamos de fato estarmos convencidos, né, do sentido da palavra de modo espiritual, porque esse é o objetivo aqui do canal. Amém? Então aqui no versos 11 vai dizer, porque Paulo vai fazer ele vai repreender, vai fazer uma repreensão em relação a Pedro, né? E diz: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Antes, foquem bem, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo-os que eram da circuncisão. Uma paradinha aqui. Então, dá para identificar atitudes aqui, a atitude de Pedro com a atitude de muitos que são novatos na fé ou até de longas datas, mas às vezes falta sabedoria, né? Nunca generalizar, porque tem pessoas muito centralizadas do sentido da palavra do Senhor, de como devemos nos comportar. Mas perceba que Pedro, ele estava ali se reunindo com os gentios, e essas pessoas que ele de repente, né, à vista, né, a sua vista aí os vê, são pessoas da circuncisão, pessoas que se apegam à lei, a toda a questão que foi ensinada pelo patriarca Moisés. A circuncisão aplica aí
um modo de pessoas que eram disciplinadas pelo que dizia, né, na lei, as regras para a conduta, para disciplinar o povo de Israel, para que esse povo fosse separado. Claro que o objetivo não era que ele se auto-justificasse nisso, mas também ajudava a estarem separados dos ímpios, dos gentios, dos pecadores, dos que não davam ouvido ao que era dito pelos profetas. Então esse povo era para ser um diferencial. E para demonstrar esse diferencial, que vai voltar para a questão do comportamento, né? Mais voltado para a questão comportamental. Então, eles eram vistos como pessoas diferenciadas. E ali o Senhor fazia milagres, grandezas, e fez, né, grandes coisas na vida desse povo. Porque o Criador é zeloso com toda a humanidade. Ele quer trazer conhecimento dele, do seu eterno poder, para que tenhamos reverência, temor. E o foco da mensagem, daqui a pouco eu vou entrar, que possamos de fato ser bons e justos. E essa coisa de sermos bons e justos também não é com o pensamento de autojustificação, de nos justificar, porque aí já estamos voltando para a questão da lei. Tudo que é voltado para a questão do eu faço, eu faço isso, essa época da Páscoa, né? A gente come ali as ervas amargas, o pão asmo, pão sem fermento, fazemos isso, fazemos aquilo, porque esperamos que o Mashiach retorne. Eu já coloquei um vídeo falando a respeito disso. Então são pessoas que auto-justificam nas suas práticas. E Cristo veio não para abolir a lei, mas ele cumpriu. Ele veio para nos trazer um modo ainda mais excelente, que é a graça, que é o Evangelho, o poder de Deus, que trata o ser humano. Trata com o Espírito Santo, trata com a renúncia de pecados, de não tendo prazer no pecado, trata nos santificando e automaticamente vai transformando a nossa conduta e o nosso caráter. Assim, individualmente, vamos fazendo parte do corpo de Cristo, cujo ele é a cabeça. Então, por isso aqui o apóstolo Paulo fala: não vivo eu, mas vive ele em mim. Ele está muito consciente, bem consciente disso. Então Pedro se esquiva, se afasta, porque ele sabe que há uma prestação de contas àqueles que, né, se consideravam judeus pela lei e por de fato fazerem parte, né, das tribos. Então ele teria que prestar conta, né? E eles não estavam, vamos aqui considerar que Pedro teve muita dificuldade, mas ele reconheceu o ministério do apóstolo Paulo. Mas a maioria deles tiveram dificuldade de absorver o que foi dado ao apóstolo Paulo, que é a mensagem, né? É o ministério aí da graça, é o evangelho da graça. Então eles tiveram dificuldade, eles ainda estavam numa fase de adaptação. Vamos aí considerar que eles não tinham a Bíblia para estar sempre ali observando. Tinha o mais poderoso, que é o Espírito Santo. Mas existia dificuldade, porque eles estavam impregnados aí a conceitos, né, de ensinamentos pelas mãos dos fariseus, dos escribas, e até o próprio apóstolo Paulo, antes Saulo. Então essas pessoas eram muito certas de que eles estavam agradando a Deus com a prática da circuncisão, com a prática da autojustificação, com a prática de observar a lei. E assim, né, eles entendiam que estavam certos. Então vem aí um novo tempo para Pedro ter a consciência de Paulo. Não era de se esperar, isso precisou de um tempo, tá?
Então aqui ele se afasta. E aí agora vocês prestem muita atenção na correção de Paulo. Versos 13. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é um judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Paradinha aqui novamente. Aí lá em Romanos 6 vai dizer, foi aqui, Romanos 6, ele fala que ninguém pela prática da lei será justificado. Ninguém é ninguém, né? Aqui em Romanos 6 vai falar a questão da morte para o pecado, vivos em Cristo. Eu vou ler aqui rapidamente até o versos 9, que diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Questão de consciência, conduta, transformação de caráter. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. E é muito importante saber que a morte é o pior dos piores males da humanidade. E aqui está voltando muito para a questão da consciência. Se eu creio que Cristo morreu por mim, trazendo aí o Evangelho, né, que é o poder de Deus, trazendo esse novo tempo, a nova aliança instituída e com mais excelência para a transformação de caráter e conduta de cada ser humano, para que então possamos aí andar de fato como cristão em Cristo, Ele em nós. Morremos, né? Morremos na semelhança da morte dele, vamos ressuscitar também na semelhança da sua ressurreição. E o batismo, eu já falei a respeito, mas é importante sempre frisar, que é o batismo, quando João Batista fala, eu batizo com água para a remoção dos pecados, ou seja, as pessoas criam que ali elas estavam deixando práticas para trás. Mas o batismo que João fala, ele batizará com fogo e com o Espírito Santo. Essa é a purificação que nós precisamos, que nos traz um novo caráter, né? Aqui tem um teto assim claro, e aí acabou de pousar aqui, não sei se é um pássaro, né? Então vai aparecer barulhinho aí, é o passarinho. Aqui é uma área praticamente urbana, quer dizer, é mais rural do que urbana. Aqui tem fazenda de um lado, sítio de outro, pista na frente, logo para trás tem a cidadezinha.
Então é tudo misturado, é urbano com rural misturado. Então, Cristo faz essa transformação em nós e exige que a gente esteja focado na palavra dele, nos ensinamentos dele, para entendermos. Pedro já estava tendo acesso a esse conhecimento. Então, para ele se reunir com os gentios, tinha que ser algo voltado para uma consciência de que esses gentios vão ser alcançados através de quê? Através do Evangelho. Através, o Senhor nos torna pregadores aqui para que essas pessoas sejam alcançadas. Então, não é uma reunião às escondidas daqueles que se dizem ou que se justificam na lei. Esses precisam ser libertos, esses precisam ser transformados. Esses ainda terão ainda mais dificuldade do que os gentios, porque eles se autodeclaram pessoas que Deus, está ali de acordo, Deus está de acordo com as práticas deles, e eles vão levando e negando o Filho. E aí é onde que está o problema, porque ninguém pode se, como eu li aqui, de modo algum, se construo o que destruir, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Aqui, deixa eu voltar só um pouquinho. Aqui no verso 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado, porque quem nos justifica é o Senhor no Filho. Você lendo a palavra com a mente de Cristo, como diz lá em 2 Coríntios, você vai entender que ele está como mediador em tudo. Não tem como ultrapassá-lo, não tem como passar para uma questão de conceito de vida eterna ou salvação, ou que o Messias vai voltar para um povo específico sem ele, sem ser justificado nele, que já veio, Então, o que nós temos aí é que nos apegarmos ao nosso Senhor e Salvador e a compreender as questões de práticas. E o quanto que isso nos atrapalha na questão de autojustificação, porque o fim da lei é Cristo. Como já foi colocado aqui em outros vídeos, o fim da lei é Cristo. Então, se cremos e queremos ser salvos, temos que entender que é Ele. E não é simplesmente entender e crer, tá? Eu já coloquei no último vídeo aí, e coloquei no vídeo anterior, que fala a respeito do livro da vida. Existe uma responsabilidade, existe um caminho a ser trilhado para alcançarmos aí esse conhecimento, Para então poder ter essa consciência de que Ele vive em nós. E Ele vivendo em nós é que é o ponto que eu quero frisar. Deixa eu ver quanto tempo está aqui. É o tempo que é a questão que eu quero mais frisar aqui. Como é que eu sei que Cristo vive em mim? Como é que eu posso ter certeza? É tanto detalhe, é isso, é aquilo. Não é muita coisa para entender. Nós só precisamos estar convencidos do que foi feito por nós, da importância do Senhor e Salvador, Dele vir, morrer. Nós estamos aí comemorando
Semana Santa ontem, né? Aí tem o domingo de Páscoa, só que as pessoas converteram tudo isso daí para consumismo, ao invés de entender que é preciso focar em cada data que se comemora a ceia. Faça assim uma ceia, um almoço. Ontem teve um almoço maravilhoso com os meus familiares, nos reunimos, oramos, celebramos o Senhor presente em nós e damos graças a todas as bênçãos que Ele tem nos dado e o aprendizado a conviver com as adversidades, sermos gratos. Isso é maravilhoso, porque o Senhor nos acrescenta bênção, são gerações vindo. Então a gente tem muito que, gerações vindo assim na família, então a gente tem muito que dar graças ao Senhor. E não é um momento único, todo um momento de que os gentios se reúnem para celebrar tantas coisas, nós nos reunimos para celebrar o nosso Senhor e Salvador, para dar graças ao Senhor, para falar da mensagem dele e deixar muito claro da nossa condição de viventes nessa terra, de pessoas cheias de falhas, que precisa entender o seu objetivo aqui na terra, o objetivo de Deus em nós aqui na terra. Precisamos ser ajustados no corpo, precisamos ter a consciência do tempo, das profecias, precisamos ter cautela, né? Para não, aquele que está de pé, cuide para que não caia, diz a palavra do Senhor. Então, existem muitas situações que nos levam, que pode levar o cristão a atitudes de hipocrisia, como fala aqui o apóstolo Paulo. Pedro, como eu disse, volto a dizer, é de entender, porque ele foi ensinado a esses ensinos, né, dos fariseus, dos escribas ali, tinha que se sujeitar a um regime também ali na questão do rei, tinha que pagar seus impostos e tudo mais, seus atributos, né? Eram pessoas escravizadas psicologicamente. E aí quando vem o Salvador, eles entendem ali que é um momento de glória. Eles estão esperando pela transformação de imediato. Eles não entendiam que eles iam passar por processos dolorosos, finalizando aí até muitos com mortes, né, terríveis. Eles não estavam preparados para isso. E aí eles tiveram que se preparar. E nós temos que nos preparar. Nós, gerações e gerações aí antes de nós, e possa vir, querendo o Senhor, não estão preparadas para absorver o sentido da letra de modo espiritual. Não estão preparadas para entender a importância de Cristo em nossa vida, para entender que não podemos nos auto-justificar em práticas ou conceitos ou a lei colocada em muitas congregações, como guarda do sábado. Devemos guardar de fazer o mal todos os dias, como a própria palavra diz, lá em Romanos 8. Mas não devemos entrar nessas conversas aí, né? Em relação aos fracos, que existem os fracos e os fortes no entendimento. Então essa coisa do que pode comer, do dia que se guarda, e tudo mais. Devemos focar no entendimento da letra de modo espiritual, porque aí o Espírito Santo vem e nos convence. Cada pessoa, de modo individual, vai se atentar à leitura da palavra. E aí serão muitos transformados. Porque quem faz essa transformação, quem lapida, quem refina, quem transforma é o Criador. E tudo depende de uma mente transformada, de um caráter transformado. E agora eu vou focar, falei tudo isso para chegar na questão de Caim, né? Lá em Gênesis 4, verso 7, o Senhor diz a Caim, porque o Senhor vê em Caim um semblante triste, porque antes ele tinha oferecido os frutos, seus frutos literalmente, e o Criador não aceitou os frutos de Caim.
os frutos de Caim estavam bons? Certamente que sim, mas a atitude dele de apresentar ali no altar o que eles sacrificavam, não foi aceito, porque é exatamente isso aqui que eu li, a atitude de Pedro. Pedro quer mostrar ali para os judeus, para o povo, que ele continua com os conceitos, né? Ele está respeitando, mas ele, na verdade, ele está ainda se encaixando aí ao novo tempo, mas ele age ali com hipocrisia, e o apóstolo Paulo, ministro do Evangelho da Graça, o chama a atenção. Bom seria se muitos tivessem essa visão e chamassem, e os chamados à atenção atendessem como Pedro atendeu e colocou de forma muito clara, né? De uma pessoa que está convencida, que reconheceu o ministério do apóstolo Paulo, né? Então, Caim oferece os frutos dele. Abel oferece o cordeiro, que já está representando o filho. Então, Yeshua fala no caminho de Emaús que, como vocês são tardios, não teria o filho que morrer, né, tal, que as escrituras testificam dele de Moisés para cá, mas na verdade, não que Yeshua não está com a verdade, ele está com a verdade, mas quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai vendo que a palavra fala dele desde o início do que conhecemos, né, lá em Gênesis. E o que foi aceito foi o sacrifício de Abel. Porque Abel era bom? Sim, ele fez o sacrifício certo, justamente porque ele estava certo, né? De onde que estava o foco para a sua justificação. Então o Senhor fala lá em Gênesis 4, verso 7 para Caim: se tu não fizer o bem, tu não serás aceito, pois saiba, se não o fizer, o pecado ameaça a porta, deseja conquistá-lo, mas tu deve dominá-lo. Então, quando o apóstolo Paulo coloca aqui, ó, deixa eu ler aqui novamente. Ele coloca logo aqui no início. Deixa eu ver aqui, é importante. Se porém procurando o Senhor, foi em Romanos, gente, não foi aqui não. Deixa eu voltar lá em Romanos. Romanos aqui está muito associado a Gálatas 2. Romanos 6. Aqui, ó. Aqui, ó, Romanos 6, versos 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Em relação à morte, que eu falei que é o pior dos piores, né? Que tá aí na humanidade, que até que tudo se cumpra, ela ainda vai pendurar aí, né? Então, a morte não tem mais domínio, não tem domínio algum em relação ao Senhor e Salvador. Nunca teve, né? Mas como ele veio aqui à Terra, se colocou como um ser vivente aqui, teve, né, essas sensibilidades que nós temos, teve fome e tudo mais, e ele morreu e ressuscitou, a morte não teve domínio sobre ele. Do mesmo modo,
tem que ser a nossa consciência. Vamos chegar um tempo que quando vier o Senhor Salvador, ou quando a alma e o espírito desprender do corpo, a morte não terá domínio. Não vamos vir ressuscitar, né, como diz lá em Daniel 12, para morrer novamente, né? Para ser lançado aí no fogo que está reservado, como diz lá Pedro, nesse lago de fogo, onde muitos vão morrer pela segunda vez, a segunda morte. Essa morte não terá mais domínio sobre esses que estão justificados, que estão de fato em Cristo. E aí o Senhor, eu voltei lá para Gênesis, porque quando ele coloca essa questão que tudo deve dominá-lo, a tentação, o estar ao derredor, é tudo aquilo que faz o ser humano cair. Eu coloquei um vídeo muito interessante falando a respeito dos 7 pecados, né? E os 7 pecados, ele tá aí ao redor, procurando quem tragar. E o vídeo anterior eu coloquei essa questão do controle da humanidade. Então é muito fácil controlar a humanidade, que não está alinhada ao conhecimento da palavra do Senhor para ser liberto. Para entender que não justifiquemos na lei, nos gloriamos em Deus e em seu Filho. Gloriemos no Senhor e no seu eterno poder. Confiamos que tudo o que fora feito através dele foi para nos dar a oportunidade de sermos regenerados, de passarmos dessa condição de Caim, que quer se auto-justificar por fazer isso, por ser isso, né? E enquanto que tira o filho de foco. E Abel era bom. Entendam. Eu vou falar uma frase aqui, que para ser colocada é preciso que se entenda tudo isso que eu coloquei aí antes. Serão salvos os bons e os justos, mas não os bons da sua bondade, julgada por si próprio, e nem sua autojustificação, mas os bons e justos que têm aí a semelhança do Filho, que é bom, que é justo, que veio ao mundo e não se corrompeu, não teve prazer no erro, não houve palavra torpe na boca dele. E aí vamos entender, porque eu estou colocando para vocês, toda a palavra está super alinhada, toda. Lá em Apocalipse já vai colocar que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E a mentira, ela é vista como uma coisa muito sutil. Uma mentirinha boba, não pega nada, não dá nada. Mas a mentira, ela caracteriza o indivíduo com uma mente obscurecida, com uma mente, como eu coloquei também nos vídeos anteriores, uma mente dividida, uma inconstância, uma pessoa que não se apega à verdade e para se defender, se auto-justificar ou sei lá o que, usa a mentira. E ela nunca vai ser benéfica ou a favor. Já tem aí aqueles que querem dar um dia para a mentira, né? Mas ela não terá um dia jamais, né? Porque foi estabelecido aí no Filho um tempo em que nós devemos nos apegar à verdade, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então, se nós não estivermos apegados a Ele, que é a verdade, e com nossos pensamentos, intenções, né, voltadas para questões que são ruins, como é que podemos nos considerar cristãos? Como é que nos podemos considerar aí parte do corpo dele? Como é que pode dizer que ele vive em nós? Eu posso estar sendo assim muito radical, mas a palavra do Senhor, ela sempre estará aí para nos instruir, para nos corrigir. Cabe a gente querer ser corrigido, instruído ou não, né? Tem muitas áreas da vida do homem, da mulher, que pode fazê-los cair.
pela falta do conhecimento. Porque quando nos apegamos a Deus, quando nos apegamos à sua palavra, Ele nos ajusta à vontade dEle, né? E devemos confiar 100% que é o Senhor que se compadece, né? A vida cristã, ela, se olharmos para o Rei da Glória que deixou a glória, deixou o seu reino, teve por ali um instantinho na hora da separação, porque na hora da morte estava representando todos aqueles que serão justificados, né? Que ele morreu por todos, mas nem todos creem nele. Então naquele instante ali ele teve que se desligar um pouco do Pai na questão espiritual, porque ele se fez pecador ali por nós. E isso é muito sério, porque se a gente não abrir os olhos para compreender a questão espiritual e o quanto que é sério, a gente vai viver aí um conto de fadas no que diz respeito a uma vida cristã. A vida cristã não tem nada de conto de fadas. É seríssimo, ao ponto de nos avaliarmos em que situação estamos agindo com hipocrisia. Em que situação da nossa vida estamos deixando de fazer o que é certo por conta do julgamento daqueles que estão cegos. Que foi a questão ali de Pedro, que foi persuadido, né? Foi exortado pelo apóstolo Paulo. Ele, uma pessoa muito importante na palavra, Pedro, depois de transformado, o que Pedro fez foi extraordinário. Ele não se achou nem digno de morrer como seu mestre, né? Então, a consciência dele, ele chegou ao processo de consciência. Então, não é porque eles andaram com o mestre, não é porque eles tiveram esse prazer, essa felicidade de vê-lo, que ele seria diferente do resto do restante. Ele estava ali já no novo tempo, o Filho veio e ele não poderia jamais se auto-justificar por fazer parte da linhagem judaica. Ele tinha que entender ali que ele era judeu sim, mas em Cristo. Nós somos judeus, todo que crê, todo que está aí justificado em Cristo, nos tornamos judeus, nos tornamos família do Senhor, né? Ele foi preparar lugar porque ele tem muitos que fazem parte da sua família, que agora é de responsabilidade dele. Então, entendendo assim, não vivo eu, mas ele vive em mim, né? Tem tanta coisa para dizer, é que a própria, não é dizer, é expor a palavra, porque o que eu fiz aqui foi expor a palavra e mostrar o quanto que a palavra do Senhor é uma só. Tem essa de a Torá, o Evangelho, ao Primeiro Testamento, ao Segundo Testamento, é uma palavra só. Com a questão, né, que precisa ser muito bem compreendida, dessa nova aliança e o quanto que a graça de Deus, que é esse favor imerecido, é importante para nós, mas não podemos ser fracos. Temos que procurar nos fortalecer no conhecimento da palavra do Senhor. Pedir ao Senhor que Ele se compadeça de nossas vidas, que não sejamos hipócritas, mas que sejamos verdadeiros, que possamos ser misericordiosos com aqueles que ainda estão na condição de gentios, separados por não estarem ligados aí ao corpo, porque ainda não absorveram, né, a grandeza desse conhecimento. Então, podemos fazer muito aqui na terra, por amor a almas, não amor a status, a vanglórias, a remuneração, por amor a almas.
não podemos contar um dia a mais, não podemos acrescentar, melhor dizendo, né? Como diz a palavra, não podemos acrescentar um dia a mais em nossas vidas. Então, como é que nós podemos dormir? Temos que estar aí atentos, né? Tirando todo tipo de coisa que nos leva para a questão da hipocrisia. Precisamos ser verdadeiros. Precisamos ter os nossos lábios purificados, né? E uma mente clara e esclarecida, uma mente com um bom caráter, para podermos fazer algo de bom aqui. Não que vamos justificar nisso, mas aí vamos mostrar o poder que faz a palavra do Senhor e o Evangelho em nós. E tenho certeza que muitos são as testemunhas, né? Porque é o Senhor que justifica o cristão. O cristão, ele tem que entender a importância dele aqui na terra, a cada tempo, né? Então que fique muito claro, que vocês meditem aí em Gálatas 2, a partir do versos 11, nessa atitude de Pedro, mas ele foi exortado, né? Graças ao Criador. E aqui não foi a última condição de Pedro. Pedro foi um homem que pôde colaborar muito aí com o reino, né? Participante aí do reino, de propagar a verdade. Então estejamos focados na verdade. Estejamos focados que, vou colocar assim, né, de uma forma muito simples, mas carregar Cristo em nós é evidenciá-lo. Como era ele? Ele era perfeito. Nós vamos ser perfeitos? Se cairmos em alguma cilada aí do inimigo, se de repente nos depararmos com situações difíceis que venha trazer uma mentira ou isso e aquilo, pense bem, reflita, né? Reflita, porque temos a oportunidade sempre de mostrar o Senhor em nós, usando a verdade, falando a verdade, sendo firmes na verdade, amém? Então que o Senhor e Salvador Yeshua continue a nos capacitar, nos orientar, nos abençoar, né, com a palavra dele, com o entendimento de sua palavra de modo espiritual, que ele venha nos acrescentar entendimento para que possamos viver aí as situações da vida, contribuindo com o reino, levando aí a vontade dele, né, com caráter, com bom ânimo, com discernimento e clareza, amém? Então fiquem todos vocês na paz, até a próxima, se o Senhor permitindo, amém?